E agora a gente vai falar de uma decisão política inédita. Nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, Lucas Ramos. Hoje o México aprovou eleição popular para juízes. Eu já vi no Ministério Público lá nos Estados Unidos, mas para juízes. A votação no Senado terminou na madrugada desta quarta-feira, com protesto e, é claro, já virou costume, pancadaria na porta do Congresso. O projeto dessa reforma foi apresentado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. A reforma autoriza a nomeação de juízes, inclusive do Supremo, por voto popular. A oposição afirma que a medida destrói a independência judicial e que López Obrador quer instalar um regime autoritário para manter o seu partido no poder. Essa emenda é também criticada pelos Estados Unidos, que ainda alertam que o voto direto deixaria os juízes, é claro, à mercê dos cartéis do narcotráfico. Meu querido Lucas Ramos, todo poder emana do povo, é a visão russoniana, e em seu nome é exercido por representantes eleitos. Agora, o poder judiciário não representa o povo, o poder judiciário tem uma função técnica, ele interpreta leis e julga conflitos. A partir do momento que você começa a eleger, você não tem mais juízes. Você tem políticos tomando decisões políticas e não técnicos decidindo à luz do direito positivo. Qual o risco que isso pode representar? E aí, qual o papel que o crime organizado pode, se ele está elegendo agora políticos, é mais fácil do que pagar uma faculdade e fazer o cara passar num concurso, já eleger diretamente um juiz. Qual o risco desta emenda quando você passa a ter não mais juízes, mas apenas políticos? É extremo risco que acontece com essa medida agora no México, não só apontado pelos americanos, mas tem uma diversidade de países do mundo que vem apontando esse problema. Esse é um risco que pode afetar muito a democracia mexicana, pensando que agora que não vai deixar de ter um órgão que tende a ser extremamente técnico em todos os países, né? O órgão judicial desse país tende a se tornar político. Ele vai estar agora muito próximo às outras entidades privadas, como cartéis, empresas, donos de grandes fortunas. Essas pessoas vão estar próximas agora e bancando campanhas de pessoas que vão defender a justiça. Que justiça será essa que essas pessoas vão julgar? Será que a justiça vai continuar sendo cega? Não me parece o caso no México. E eu gostaria de ouvir você agora, Henrique Kriegner. Eleição para juízes. Não tem mais concurso, então promotor e juiz sai candidato. E, de repente, nem precisa nem de diploma. Vai julgar na orelhada. O que você acha dessa polêmica medida que permitirá a manipulação do judiciário através de eleições? Ou será que é bom? Um elemento aí, Capês, para a gente olhar, que atenua bastante o caso, é que isso está acontecendo no México. Um país que lá dentro está batalhando com os seus cartéis, vivendo um cenário muito complicado. Então, realmente, aumenta a questão de insegurança. Agora, é uma medida que traz dois pontos que a gente pode olhar até com certos bons olhos e discutir. O primeiro deles é que ele põe um mandato, então põe um fim aí, não é mais, até para a Suprema Corte, de 12 anos, um período de permanência no cargo de 12 anos. Não é mais um cargo vitalício ou até uma idade muito avançada. E também inaugura também a questão do teto salarial, de que o teto salarial do judiciário não pode ser superior ao teto salarial do executivo. Essas são duas medidas que estão passando despercebidas aí, porque realmente chama atenção a questão do voto direto para membros aí do judiciário, mas são duas medidas que são interessantes até da gente debater. A gente sabe no Brasil o alto custo que o judiciário tem, os salários que são maiores do que o salário da presidência da República, vale aí o debate. E também essa questão da permanência vitalícia no cargo. Será que não é a hora da gente começar a pensar, especialmente na questão do STF, com a possibilidade
possibilidade de você nomear um ministro ainda que jovem, né, depois dos seus 35 anos, tendo ali a nomeação e ele ficando até os seus 70 ou até mais, se possível. Depois a PEC da Bengala aí mudou bastante coisa, mas esse é um cenário que muita gente, inclusive, tem debatido quando se fala da reforma no judiciário aqui no Brasil. É um tema que aparece recorrente, mas de fato, essa decisão de votar nos seus representantes e ainda no México, que é um país que está num cenário muito complicado interno, dominado por cartéis, diferentes cartéis, não é só um cartel, não, são diferentes cartéis que têm a guerra e que usam sim do sistema político para poder ter vantagem entre si e conquistar território, isso traz uma preocupação muito grande. Guilherme Mendes, eleição para magistrados. Capês, tem que aguardar um pouco a experiência e talvez analisar quais vão ser os critérios para isso. Agora, muito se discute sobre a legitimidade das decisões judiciais ou da legitimidade dos juízes. Aqui no Brasil, a gente tem visto esse debate voltar à tona, no meu entender, sem nenhuma propriedade, uma tentativa de se politizar aquela decisão que, por acaso, não lhe agrada. O Judiciário é um órgão autônomo, independente e falando da Suprema Corte Brasileira, composta de pessoas com o mais alto gabarito, com a mais alta isenção, que estão ali para fazer o seu trabalho. Quando você começou a falar sobre o Poder Judiciário, eu fiquei muito feliz, porque exatamente essa mensagem tem que ser passada para o povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal cumpre as suas funções institucionais, ora decide para um lado, ora decide para outro, nem sempre vai agradar, ou na maioria das vezes vai sempre desagradar, porque a parte vencida muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, se julga prejudicada, o que não quer dizer que haja politização, que haja usurpação de função, que haja nenhum tipo de interferência na esfera dos demais poderes. O que o presidente Obrador alega é exatamente o que a gente está vendo um pouco aqui. O Congresso tomou algumas medidas, o próprio governo tomou algumas medidas que foram barradas no Judiciário. Então, o argumento dele e a aprovação no Congresso foi por ampla maioria, 87 a 41. Qual é a argumentação dele? Olha, se o povo está decidindo nesse sentido, não é então legítimo que aqueles que vão julgar a decisão do povo também sejam escolhidos pelo povo? É, sem dúvida, uma inovação. Creio que nem todos podem ser juízes, ainda mais um juiz da Suprema Corte. Deve-se sim ter notório saber jurídico, experiência. Eu não sei ao certo quais vão ser os critérios na hora em que a lei no México entrar em vigor. Mas eu acho que é uma experiência, sim, a ser observada. Vamos ver qual é o exemplo deles. Corroboro também aqui um pouco do que o Kriegner falou, a questão de se discutir a questão da vitaliciedade. O judiciário sofre ataques e não está isento de avaliações e de estudos para seu aperfeiçoamento. Eu acho que é salutar esse debate, sim. Muito bem. Agora, numa democracia, todo aquele que exerce poder é passível de críticas, porque numa democracia, aqueles que estão ocupando cargos públicos nada mais são do que comodatários temporários de espaços públicos que devem ser ocupados por aqueles que exercem a função em nome do povo e para o povo. Gostaria de ouvir você, querido Tomé Biduch. É delicado, é um assunto bem delicado. Num país subdesenvolvido e corrupto, onde campanhas eleitorais são basicamente feitas com dinheiro, ou seja, quem tem mais dinheiro se elege, veja no caso do Brasil. No caso do Brasil, nós temos as mesmas pessoas no poder, a grande maioria, há muitos e muitos anos. Pessoas que muitas vezes não andam nas ruas, mas que vão para uma campanha política e conseguem se reeleger. Imagina isso acontecendo no México, com toda a força financeira que os cartéis têm, como vai ser fácil as campanhas políticas para poder estar elegendo esses juízes. Por outro lado, a nossa forma de escolha de juízes aqui também me parece muito equivocada. Hoje, nós temos 7 juízes da Suprema Corte indicadas por um único partido político. Nós temos, inclusive, amigo que já trabalhou para ex-presidentes que foram indicados para esse cargo. Ou seja, não há um conflito de interesses? Não me parece que que é equívoco a gente continuar dessa mesma forma, até porque a hora que você elege uma pessoa dessa, coloca ela lá, com 35 anos de idade, ela vai ficar até os 70 anos, é praticamente uma vida, é uma geração de um país com uma pessoa que foi indicada por um presidente da República. Eu acho que nós temos que rever a forma como a gente coloca os nossos juízes das principais Suprema Cortes do nosso país.
Muito bem, e todas as questões devem ser discutidas democraticamente no mais alto nível de respeito e harmonia entre as instituições. Nós estamos também acompanhando, acredita que até clínicas especializadas no tratamento de autistas ficam, algumas delas, fraudando guias de atendimento para ter lucro, dizendo que fazem o atendimento quando não fazem. Crianças que, em tese, teriam sido beneficiadas com 12 horas por semana de atendimento intensivo só para tratamento de autismo. O que as clínicas fazem? Atendem 15 minutos de qualquer jeito, fazem ali as suas declarações falsas, com documento falso, verdadeiras quadrilhas mancomunadas e vão fraudando dinheiro das seguradoras. O que acontece? Acaba elevando o preço do seguro-saúde, prejudicando quem necessita e a médio e longo prazo, canalizando mais e mais pessoas para o SUS. Nós vamos estar acompanhando, para e passo, a atuação dessas quadrilhas que falsificam atestados para lesar seguradoras e, com isso, prejudicar o atendimento ao público, principalmente nesse caso daqueles que mais precisam de um atendimento sério. Correto? Então, vamos ficar em cima desse assunto até o fim. Agora, infelizmente, o programa acabou. Como minha filha, quando tinha 5 anos, estava com ela no Jardim Zoológico, chupando um picolé, e ela disse, pai, mas já acabou? Assim foi o programa, passou rapidamente. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1. Quem será que tá lá? Quem será que tá lá? Quem será que tá lá? Com o Evandro Cine. Bom programa para você, amigo Cine. Valeu, Capês. Um abraço a você e a todos aí do Linha de Frente.